Você já ouviu falar em ato falho freudiano? É quando o inconsciente pula a cerca, derruba a cerca elétrica e invade o microfone ao vivo. Normalmente acontece quando a pessoa está sob pressão, nervosa, estressada, ou quando o cérebro não consegue mais manter a máscara que a boca tenta segurar. Pois é, acontece nas melhores famílias e também na CNN Brasil. Talvez tenha sido o medo das sanções da OTAN, talvez tenha sido o estresse de tentar defender o indefensável, ou talvez ela só tenha esquecido que não estava no grupo de WhatsApp da redação. Mas hoje, a apresentadora Elizabeth, ao vivo, chamou Jair Bolsonaro de Bozo. Sim, ao vivo, sem cortes e sem vergonha. Freud explica, ou melhor, Freud gargalha. Porque quando até a CNN deixa escapar que odeia Bolsonaro mais do que ama o jornalismo, é sinal de que o colapso nervoso do sistema já começou. Você achava que só o Trump estava batendo na mesa com o Brasil? Que o problema era só com o loiro raivoso de terno azul e gravata vermelha? Ah, meu querido, senta aí que o multiverso geopolítico resolveu dar um upgrade na bronca. Agora é a vez da OTAN. Sim, aquela gangue de 31 países armados até os dentes que tem mais bomba atômica do que feminista tem DST. Entra no jogo e dá o recado. Ou vocês saem do boteco com o Putin, ou a conta vai chegar com juros, correção monetária e tarifação em dólar. É, Brasil, a ressaca vai ser global. O novo protagonista dessa comédia internacional é o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, que parece ter saído diretamente de um filme de espionagem holandês com o orçamento da Marvel. Ele foi até Washington, olhou nos olhos de senadores americanos e mandou a letra. Olha, Brasil, China e Índia, talvez seja a hora de dar um toque no brother Putin. Porque se não rolar cessar-fogo, a gente vai tratar vocês como cúmplices. In line with that sanctions bill, saying, listen, if you are the president of China, or the prime minister of India, or the president of Brazil, and you are still trading with the Russians and getting the oil and the gas in, and you sometimes even resell it for a higher price, know that if this guy in Moscow doesn't get serious about peace talks, I will slam secondary sanctions on you of 100%. So I'm sure they don't know yet what hit them. This will take some time to sink in, and I think you guys making this clear in the media, the senators maybe also discussing this with their counterparts in Brazil, India, China, will be very helpful to put maximum pressure on Russia in addition to the weapons delivery into Ukraine. Senator Shaheen. Thank you. Thank you. Sim, você ouviu direito. O Brasil do painho do povo agora está no mesmo pacote de sanções da Rússia. A gente virou acessório de crime de guerra em escala global. E sabe o que é pior? Com a assinatura, ou melhor, com a digital do dedão do Lula. China, Índia e Brasil. 3 países que bateram recorde de comércio com a Rússia no ano passado. Parabéns aos envolvidos. É o grupo BRICS, ou como poderíamos chamar agora, Brixilvânia, o lar dos amigos do vilão. Enquanto os outros tentam sair pela tangente, o Brasil se joga no colo do Putin como um adolescente marmita de bandido se joga no colo de traficantes nos bailes funk. Ah, mas ele é incompreendido. É que a OTAN provoca muito. O Putin só invadiu a Ucrânia porque foi provocado. Parece até discurso da Janja defendendo o Lula na entrevista da Globo News. A diferença é que lá fora ninguém está mais caindo nesse papo. Enquanto Israel luta contra o terror financiado pelo Irã, a Ucrânia tenta sobreviver à sanha imperial da Rússia, os Estados Unidos reforçam a segurança internacional. O que faz o Bananil? O que sempre fez nas mãos da esquerda. Abraça o vilão e chuta a democracia. É impressionante a capacidade do Nove Dedos de escolher o lado errado da história. É quase um dom.
Se fosse filme, ele seria aquele personagem que com um mapa na mão sempre entra na caverna errada e aperta o botão vermelho. E agora o mundo civilizado está avisando. Acabou a brincadeira. Trump já mandou a real. Tarifas de 100% nos produtos russos. E quem andar com eles vai pagar também. É tipo aquele amigo que você leva para o rolê e ele quebra o banheiro do bar. Agora todo mundo é expulso junto. O Brasil virou o convidado inconveniente da festa geopolítica. E se não bastasse o Trump, agora vem a OTAN avisar que tarifas secundárias, aquelas que batem em quem ajuda o bandido, vão atingir em cheio países que financiam a máquina de guerra russa. Ou seja, se Lula achava que estava tudo sob controle, que a jabuticaba diplomática resolveria o impasse, surpresa, a jabuticaba virou uma granada. E aí veio a recomendação mais surreal de todas. Se você mora em Brasília, ligue para o Putin e convença ele a fazer as pazes. Sim, a OTAN está sugerindo que o gnomo de 9 dedos ligue para o Putin como se fosse resolver uma briga de vizinhos. Ô Vladimir, para com isso, cara. Isso não é legal. Pensa na Janja, no Barroso, no churrasco da Baixada. É mais fácil o Lula ligar para o Xandão e pedir para ele colocar a OTAN no inquérito das fake news. Além do mais, o Putin não tá nem aí pro Lula. No desfile do dia da vitória em Moscou, ele colocou 9 dedos na mesa das crianças. 2 dias atrás mandou dizer que a ideia de desdolarizar as relações comerciais foi do Lula. Imagina se ele iria querer atender um telefonema do 9 dedos. Quanto mais ouvir um apelo dele. Achava que o problema era só o Trump? Agora o problema tem sobrenomes europeus, fuzis automáticos e um bloco militar inteiro. O que temos hoje? Um presidente cercado por sanções, ameaças comerciais e sem nenhum aliado de respeito, fora do eixo Cuba, Venezuela e Irã. É como se o Brasil tivesse entrado num Big Brother diplomático, só que com o Pyongyang como parceiro de prova do líder. E a esquerda ainda pergunta: Ninguém nos leva a sério. ué, será por causa do ex-presidiário condenado em 3 instâncias que agora comanda um país pária com discurso de paz e prática de bandido internacional? O Brasil é um dos maiores compradores de petróleo russo. Trump já anunciou que vai aplicar sanções extras contra quem compra petróleo russo. O secretário-geral da OTAN falou o mesmo, dando a entender que não será apenas os Estados Unidos que fará isso. Juntem 2 mais 2. Eu estou falando isso, esse papinho de soberania deu uma sobrevida no curto prazo, mas a galera é emocionada demais. Esquece que ainda falta 1 ano e meio para a eleição. Esse discurso não vai aguentar quando a economia for pro saco, o desemprego e os preços aumentarem e tal. Lula tá ferrado. Tá parecendo aquelas mulher que saem com os bad boy e depois amanhece grávida e abandonada. So today, if you are in Beijing or in Delhi or you're in Brazil and you know that this is coming to you, you might want to call Vladimir Vladimirovich Putin and say, hey friend, we are still buying stuff from you, but you have got to get serious when it comes to these negotiations on a ceasefire or a peace deal, or otherwise we get hit by the secondary sanctions. There will be also an effect directly on Russia, of course. But this is really significant. And it is smartly designed by the president. Today, what Putin now hears from the American president and from the Europeans is that we will do whatever it takes for Ukraine to be as strong as possible when peace deals taking place or peace negotiations will start, to be in the best possible place at that moment. And then on top of that, the threat of sanctions in 50 days on those who are still buying, so like Brazil and India and China, from Russia. So if I was in the Kremlin today, I would not be too happy, because this is a clear signal that President Trump is serious. He wants peace. He hates the fact that so many people lose their lives in Ukraine. OTAN tratando o Brasil como ajudante de bandido, mano. Ah, e o sonho do Barroso de virar embaixador na Europa? Talvez ele consiga. Só na Bielorrússia. A OTAN não vai querer nem selfie com o ministro do STF que manda censurar americano e bloquear a rede social estrangeira.
Mas o mais gostoso está sendo ver o desespero nos olhos dos jornalistas que apostaram tudo, sua carreira, sua credibilidade, até o futuro de seus filhos, nesse regime. Os olhos arregalados, a gagueira, os atos falhos ao ver seu frágil castelo de areia desmoronando, valem o ingresso. Na Globo News, a correspondente em Nova York já está contando os dias até perder o visto. É o seguinte, Leilani, o que acontece é que o presidente Donald Trump ele ameaçou a Rússia com essas tarifas secundárias e é exatamente isso que afetaria o Brasil. Então, assim, lembrando do contexto, né? O Trump ele deu 50 dias para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, chegar a um acordo de paz com a Ucrânia. E ele disse que caso Putin decida continuar com a guerra, os Estados Unidos vão impor tarifas de 100%, especificamente contra produtos russos e também essas tarifas secundárias, que são taxas em cima de todos os países que compram bens e produtos de Moscou. E isso pode afetar diretamente as empresas brasileiras, porque as nossas empresas estão entre as maiores compradoras de óleo diesel e também do fertilizante da Rússia. Como você mencionou, a China também é uma grande parceira comercial de Moscou, ainda tem a Índia. Então, o secretário-geral da OTAN, ele fez esse alerta hoje. Vamos dar uma olhada. O tempo vai fechar para a economia brasileira. Eu quero ver em quem a família Marinho vai se agarrar. Agora não dá mais para culpar só o Trump. Como é que vai ser a narrativa agora? A Europa inteira virou fascista! Agora até a Europa já pensa em sancionar o Brasil. É um poço sem fundo em que o Lula nos enfiou, com o apoio do STF e da imprensa. Eu quero ver culpar o Bolsonaro agora. A marmita do Lula azedou de um jeito. Veio porrada do Trump e agora da OTAN. São poucos países, tá? Só Albânia, Alemanha, Bélgica, Bulgária, Canadá, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia do Norte, Montenegro, Noruega, Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Romênia, Suécia e Turquia. Já na CNN, a apresentadora e namorada do Galípolo, Elisa Vec, tá tão alucinada que até deixou escapar um ato falho. Chamou o Bolsonaro de bozo, ao vivo. E aí esse trampolim o trouxe aqui, inclusive a pedido do próprio Bozo, de Jair Bolsonaro, para que fosse governador do estado de São Paulo. Ô Débora, o próprio Bozo, de Jair Bolsonaro... Olha o jornalismo do Bananil, bicho. Parabéns pela equipe, CNN. Imagina se um jornalista falasse: a economia encontra-se estagnada graças ao Lula ladrão. Ou: o presidente Lula irá viajar com a esbanja. eu garanto que era demissão. Jornalismo com a ex-estrela de Chiquititas tá nisso aí. Super imparcial, confia. A mulher deve estar cavando uma vaga na Globo News. Mas é isso, minha gente. Sanções dos Estados Unidos, sanções possíveis da OTAN, vergonha internacional, exportação de diesel russo com carimbo de lavagem moral, ataques à liberdade de expressão, parcerias com ditaduras sanguinárias. Esse é o custo Lula. Esse é o Brasil soberano da Janja. Se o Nove Dedos quisesse mesmo que o Brasil fosse respeitado, bastava não agir como chefe de Estado da Cracolândia geopolítica. Eles avisaram umas 2 a 3 vezes até sancionar o Brasil com a taxa de 50%. Agora estão avisando sobre isso aí da Rússia e estão prometendo sanções de 500%. O governo e o Itamaraty seguem ignorando. Quando acontecer, vão fingir surpresa e colocar a culpa no Bolsonaro. Então é isso, Brasil. O jogo virou. E virou feio. Lula achou que estava jogando War, mas esqueceu que o mundo real cobra tarifa. E quando a conta chega com o carimbo da OTAN e o selo do Trump, não adianta oferecer jabuticaba, cachaça, nem discurso do nós contra eles. O regime está cercado. E a cada semana, mais países erguem cercas contra a República do Imposto e da Censura. A pergunta agora não é mais se o castelo vai cair. A pergunta é: qual peça vai ser esmagada primeiro na queda? Então é isso.
o mundo desabando, a OTAN ameaçando o Brasil com sanções pesadas, Trump afiando a faca tarifária e a jornalista da CNN preocupada em chamar Bolsonaro de bozo ao vivo. É ou não é um caso clássico de síndrome de abstinência de narrativa? Enquanto Lula transforma o Brasil num pária internacional, a elite jornalística ainda está presa em 2022, surtando com o homem que já nem está mais no poder. Freud agradece a audiência, e o Bozo também. Brasileiros, o presidente bêbado esclerosado de vocês tinha razão. Agora em setembro vai entrar o grosso dentro de cada trabalhador com mais força. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.